Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso querido livrinho dos médiuns, tá? Cada dia que passa chegamos mais próximos de finalizar a primeira parte, né, que é as noções preliminares, e entrar na segunda parte, que é a polpa do livro dos médiuns. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, estamos no quarto capítulo da primeira parte das noções preliminares, né, que é dos sistemas, né, sistemas. Que Kardec apresenta linhas de pensamento, ou seja, sistemas, né, de pensamentos que as pessoas usavam para tentar combater, e até hoje em dia algumas pessoas usam, para tentar combater o espiritismo. E ele traz, né, questões para a gente analisar, né, ou seja, a resposta para essas linhas de pensamentos, certo? Então já deixa seu like, seu comentário e também se inscreva para não perder mais vídeos maravilhosos como esse, beleza? Galera, hoje veremos uma linha de pensamento, tá? Por que uma só? Porque ela tem vários pontos a serem refletidos, né, a serem questionados. Então, pra gente conseguir prestar bem atenção, porque aqui é um estudo sério, hoje vamos trabalhar só essa, tá? Ela é um pouquinho longa, então vamos dar atenção pra ela. Nos próximos a gente continua, igual a gente tava, né, de vendo 2, etc. Bom, vamos lá. Galera, hoje veremos o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Por que Kardec chama de sistema pessimista? Porque o próximo sistema que veremos é o sistema otimista. E vocês vão entender o porquê, né? Então ele colocou aqui, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Vamos lembrar que no último capítulo, as pessoas, né, as linhas de pensamentos que as pessoas usam já não são baseadas totalmente na matéria, ou seja, negando tudo a todo custo. Eles já admitem alguma coisa, né? No caso, no vídeo passado, eles falaram sobre o pensamento, né? Etc. Mas eles já não estão naquela negação por completo. E aqui é um desses casos, e vamos ver o que é. Aqui entramos em outra ordem de ideias, sendo constatada a intervenção de uma inteligência estranha. Trata-se de saber qual é a natureza dessa inteligência. Ou seja, aqui as pessoas que seguem esse sistema já acreditam que, né, a comunicação feita, né, com os espíritos é de alguma inteligência. Elas não sabem o que é, mas elas já admitem que tem ali alguma coisa, né? Mas aqui o que acontece? Segundo eles, só o diabo ou os demônios podem se comunicar. Então agora está fazendo sentido o nome desse sistema. As pessoas que acreditam nesse sistema acham que só o diabo, né, ou o demônio poderiam se comunicar. E aqui vamos entender, né? Assinalaremos que os partidários do sistema demoníaco não devem ser considerados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário. Ou seja, eles não são considerados adversários, né? Na verdade, eles acabam nos ajudando, porque o que Kardec traz aqui é uma constatação maravilhosa, né? Abrindo os nossos olhos. Então, e a gente vai ver isso hoje, né? Ora, admitir a manifestação de demônios é admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. Então, se a pessoa já acredita que é só demônio que pode falar, ela já está admitindo que tem comunicação com o outro lado. Não podemos negar algo que não existe. Então, se essas pessoas estão falando que tem como se comunicar apenas com o demônio, elas estão admitindo, né? Então, no caso, acaba ajudando nós aqui, espíritos. Vamos ver. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, podia não parecer impossível quando se olhavam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Então, quando a gente imagina que o espírito não somos nós, ou seja, nós não somos espíritos, espíritos é algo fora da humanidade, né? Fora do nosso mundo material, a gente pode, assim, admitir essa questão de demônios, né? Mas, todavia, entretanto, olha só, mas depois que se sabe que os espíritos são almas daqueles que viveram, porque ela perdeu todo o seu prestígio e toda a sua verossimilhança. Então, o que acontece? Como hoje sabemos que espíritos somos nós, né? Somos espíritos encarnados, ou seja, somos almas encarnadas. Se estivéssemos desencarnados, seríamos espíritos. Então já perdeu aí. Essa linha de sistema, ela
já foi quebrada nesse ponto, porque nós somos espíritos. Então não tem como ser algo criado fora da humanidade, entende? Mas Kardec vai trazer mais, porque Kardec sempre traz mais. E é muito legal, gente, a gente estudar essa obra, porque traz muitos pensamentos do autor, né? Muitos questionamentos do autor, de Allan Kardec. Então, olha só que legal. Porque a consequência seria que todas essas almas são demônios, fossem elas de um pai, de um filho ou de um amigo, que nós mesmos, morrendo, nos tornaremos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Então, se a pessoa, né, admite que o espírito somos nós e quando desencarnamos nos tornamos demônio, isso não faz sentido. Porque então qualquer pessoa que morre já vai se tornar um demônio automaticamente? Claro que não, né? Então, igual ele fala, se for algo criado fora da humanidade, ou seja, se espírito fosse algo além de nós, que não faz parte de nós, poderia sim ser demônio, mas não é. Espíritos somos nós. Espíritos são almas de pessoas desencarnadas, pessoas que já partiram. Só isso, ponto, né? Vamos lá. É verdade que entre os espíritos há muito maus e que não valem mais do que aqueles denominados demônios. Mas por que acontece isso? É que há homens muito maus e que a morte não os torna imediatamente melhores. A questão é saber se são os únicos que podem se comunicar. Então, o que acontece? Espíritos maus, galera, existe sim, né? Se espíritos são almas de pessoas que desencarnaram, e a gente sabe que o mundo tá repleto de pessoa ruim, tá repleto de pessoa mal, infelizmente, né? É óbvio que vai ter espíritos que são maus, que você pode até, né, igual Kardec aqui, ó, denominados de demônios. Mas por que acontece isso? Porque há homens maus, porque os homens eles ainda não são perfeitos, né? E morrer não vai te tornar melhor, né? É um processo, gente, a jornada da evolução, ela é muito longa, tá? Ela é muito longa. Então, assim, não é porque você morreu que automaticamente você vai se tornar melhor e pronto, acabou. Não, claro que não. E a questão, dentro de tudo isso que Kardec está trazendo para nós, é saber se são os únicos que podem se comunicar. Então tá, espíritos são almas de homens desencarnados, ponto. E podem existir espíritos maus, pois existem homens maus. Agora a gente tem que saber, mas só eles podem se comunicar? Ou seja, um espírito de um homem bom não pode se comunicar? Entendeu? Então é isso que Kardec vai trazer. Então, aí ele fala aqui, as pessoas que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas. Então, o que ele vai fazer? Para essas pessoas que acreditam que só demônio se manifesta, né? Ele trouxe aqui alguns questionamentos, algumas questões para essas pessoas usarem aí a cuca e pensar um pouco, né? Primeira questão, há bons e maus espíritos? Sim, porque se existem homens maus, também existem homens bons. Ambos, tanto bons quanto maus, desencarnam e se tornam espíritos. Então, sim. Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou demônios, se quiser chamá-los assim? Então, se você admite que Deus é mais poderoso, né, que Deus é o maioral, sabemos que Deus é o maioral, admitir que só existe maus espíritos, você está colocando ali um limite no poder de Deus, né? Deus é mais poderoso que os maus espíritos. Então, se Deus é mais poderoso, por que ele não poderia deixar bons espíritos também se manifestarem? Entendem? O 3. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se é assim, de duas coisas, uma. Isso tem lugar pela vontade ou contra a vontade de Deus. Então, se você admite que só os maus espíritos se comunicam, você está ou admitindo que o espírito mau tem mais poder que Deus, né? Que Deus não pôde controlar isso e aí os maus espíritos conseguiram se comunicar e tudo mais, ou é pela vontade de Deus, que Deus deixa isso acontecer para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, certo? Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é por sua vontade e na sua bondade,
não permitiria aos bons para contrabalancear a influência dos outros? Então, olha só, se é pela vontade de Deus, além de ele deixar para que nós possamos aprender a evoluir, ele não poderia deixar os bons também se manifestarem? Por que só os maus podem se manifestarem? Por que ele não poderia deixar os bons para, né, equilibrar e a gente poder aprender tanto com os bons quanto com os maus? Porque os maus também acabam nos ensinando, não é? Então, ó, são questões que a gente vê que as pessoas da época não se questionavam, que não faziam. E muitas outras pessoas até hoje têm isso, tá, gente? Eu conheço pessoas que acreditam totalmente no demônio, né, que só o demônio se manifesta, e isso é errôneo, não é mesmo? E a quarta aqui ele fala: que prova temos da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem? Nenhuma. Não temos nenhuma prova que só os maus se comunicam. Pelo contrário, temos muitas provas que os bons se comunicam. É porque, gente, o livro foi feito em 1800 e pouco. Mas se a gente pegar, vocês querem uma prova? Pegue as cartas de Chico Xavier, pegue os livros que Chico Xavier psicografou. Só coisa boa, só coisa maravilhosa, só coisa edificante. Então, assim, não tem como falar, né? O Evangelho, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi Kardec, né? Que é da época aí de Kardec. Só coisa boa. Então, assim, temos mais provas que há espíritos bons do que provas que só existem demônios, etc. Não é? E aí aqui, ó, 5. Quando apresentamos a sabedoria de certas comunicações, dizem que o demônio usa todas as suas máscaras para melhor seduzir. Sabemos que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria, mas admite-se que a ignorância possa camuflar a verdadeira sabedoria e uma má natureza camuflar a verdadeira virtude sem deixar aparecer a fraude? Então aqui, né, ele tá falando sobre as máscaras. Sabemos, galera, que existem sim espíritos ruins e que tentam enganar. E a gente vê isso até hoje, né, que existem aí espíritos ruins que se passam de bonzinhos e usam médios para tentar enganar. Conhecemos vários médios que se perderam aí, né, por estarem sendo guiados por obsessores, por espíritos maus, né, mas que se passam de espíritos bonzinhos. Mas aqui o Kardec está falando exatamente isso. A gente não descobre uma hora? Mais cedo ou mais tarde, esses espíritos eles se mostram, eles se revelam. Porque aí eu vou trazer uma questão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Da mesma maneira que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Então, esse espírito, ele é mau, então ele é uma árvore ruim. Então, mais cedo ou mais tarde, por mais que ele disfarce ali os frutos, são frutos ruins. E que mais cedo ou mais tarde a gente descobre, a gente pega, ele se perde, né? E aí, aqui, igual o Kardec falou, aparece a fraude. Como já vimos, vários médiums sendo desmascarados, vários espíritos maus sendo desmascarados. Continuando. 6. Se só o demônio se comunica, sendo inimigo de Deus e dos homens, por que ele recomenda orar a Deus, submeter-se à sua vontade, sofrer sem reclamar as vicissitudes da vida, não ambicionar nem as honras, nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo em uma palavra, de fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império? Se o demônio que dá tais conselhos, temos de convir que, ardiloso como é, se mostra bem desajeitado ao fornecer armas contra si próprio. Eu acho que a questão 6 é a minha preferida, porque ela é tão clara e tão óbvia que, assim, só realmente a pessoa que não quer enxergar para não ver. Se admitimos que só o demônio, né, só os espíritos maus se manifestam, se comunicam, por que, carambolas, o demônio dá instruções para que a gente ore, para que a gente pratique a caridade, para que a gente ame o próximo, para que a gente perdoe nossos inimigos, para que a gente sirva a Deus, para que a gente tenha abnegação, renúncia, né, submissão à vontade de Deus. Então, assim, até Kardec fez uma piadinha, nem Kardec se aguentou, né? Se é o demônio que dá tais conselhos, ele se mostra bem desajeitado ao fornecer armas contra si próprio. Porque, assim, falar para perdoar seu inimigo, para praticar o bem, né, fazer a caridade, você está atirando no pé. Não faz o mínimo de sentido isso, um demônio falar isso.
Então, eu acho que só essa sexta questão já quebraria o argumento dessas pessoas que usam essa linha de pensamento. Só essa. Mas Kardec, ele não traz uma, ele traz 9, meu bem. Ele traz 9 com a outra que a gente viu no primeiro, acho que é 10, né, no total. Então, vamos lá. O sétimo, desde que os espíritos se comunicam, é porque Deus permite. Deus permite uma para nos provar e outra para nos aconselhar o bem. Então ele está falando, da mesma maneira que Deus permite os maus, ele também permite os bens. Né? Para que os maus a gente veja e fale, não vou ser igual a esse espírito, vou seguir contra, vou aprender. Da mesma maneira que os bons, ele permite também para nos aconselhar, para que nos ajudar, para que nos dê a luz que às vezes necessitamos. Né? Agora aqui o 8. Que pensarias de você, um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que afastasse dele e que ele interditasse ver as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? Então, aqui ele está fazendo uma analogia. O que você ia pensar de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos negativos, conselhos ruins? Né? No caso, que afastasse do pai. Por que Deus faria isso? Não teria um motivo? Não teria um motivo, da mesma maneira de deixar os maus, ele deixa os bons para nos ensinar, para nos aconselhar, igual eu falei? Um bom pai não faria isso. Como pensar que Deus e que a bondade por sua excelência fizesse menos que o homem? Então não tem como pensar isso de Deus, que Deus vai se permitir só os demônios para nos confundir, para nos deixar mal. Não faz o mínimo de sentido, né? E agora, por último, mas não menos importante, 9. A igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Então, olha só que interessante. Eles querem negar uma coisa, ou seja, eles querem falar que só demônio se comunica, mas a igreja mesmo reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem Maria e outros santos nas aparições. E ele parece que eles abrem uma exceção para falar que são bons. Isso é interessante de se pensar, né? Então a gente traz aqui mais uma vez aquele questionamento. Não há como negar algo que não existe. Bom, enfim, então se a igreja também admitisse, por que só demônios se manifestariam? Se a igreja mesmo já reconhece como autênticas certas manifestações. Complicado, né? Então, mais um argumento que quebraria, essa questão de só acreditar nos demônios, etc. E aqui ele continua, ó. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar como se faz com uma criança. Não toque nisso, porque isso queima. Então eles estão falando que essas pessoas que usaram essa questão de falar que só o demônio se manifesta, que só são, enfim, o capeta, o capiroto, o que for, tá fazendo como se faz com criança, querendo afastar, querendo dar medo, causar medo, A intenção pode ser louvável, mas não atinge o objetivo. Então, se eles queriam proteger, e tudo mais, não deu certo, porque não atingiu o objetivo, E teria outras maneiras de proteger, de alertar, como Kardec está fazendo aqui. Há pessoas que acham que todos aqueles que não são da sua opinião estão errados. Então, além dessas pessoas que queriam proteger, tem as pessoas que também, elas não concordam. Se você discorda de uma opinião dela, você tá errado e pronto, acabou. Ela não dá espaço para uma reflexão, para um pensamento. Não, ela corta e pronto, acabou. Olha só que interessante. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão, pensaria certamente que é um mau espírito. O mesmo ocorreria com o judeu em relação a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque ousava pensar diferente dele, sobre o poder temporal, se bem que, de resto, só pregasse a caridade, a tolerância, o amor ao próximo, a abnegação das coisas desse mundo, todas as máximas ensinadas pelo Cristo. Ou seja, se um espírito, para muitas dessas pessoas, se um espírito vem falar coisas que contradizem o que ela pensa, o que ela acredita, ela pode já automaticamente considerar um capeta, um espírito ruim, um demônio. Então, às vezes, o espírito nem é ruim, Inclusive, Kardec, ele dá essa alegoria, ele fala aqui, ó, se ouvimos afirmar que o espírito se comunica, não podia ser o diabo, porque ousava pensar diferente de nós. Então, às vezes, mesmo se o
o diabo, entre muitas aspas, falasse sobre caridade, amor ao próximo, abnegação, se não estivesse de acordo com os pensamentos de tal pessoa, a pessoa ia negar, ia falar que era um demônio. Olha como tem vários pontos de perspectiva para poder pensar sobre isso. Às vezes não era nenhum espírito ruim, era um espírito que tinha um pensamento diferente. E a pessoa sendo ignorante do jeito que é, né, que o humano normalmente tende a ser ignorante, como não é do mesmo jeito que ele pensa, ele vai lá e ele prefere negar e falar que é um demônio. Que é muito mais fácil, né, do que ele se questionar, do que ele refletir, do que ele estar aberto para opiniões diferentes. Vamos lá. Os espíritos são almas dos homens e os homens não são perfeitos. Daí resulta que os espíritos são igualmente perfeitos. Então isso é claro, né, gente? É óbvio que existem espíritos ruins, espíritos medianos, espíritos bons. Isso faz parte, por quê? Porque os homens são imperfeitos. Ainda não atingimos o grau de perfeição. Estamos caminhando e um dia, com muita persistência e perseverança, chegaremos lá. Mas enquanto não chegamos, tudo bem, faz parte. O importante é darmos o nosso melhor e avançarmos da melhor maneira possível. Vamos lá, né? Deus nos deu a razão e o julgamento para apreciar os espíritos tanto quanto os homens. Então aqui ele fala, né? Não é para fugir disso, não é porque você vai encontrar às vezes um espírito ruim, um espírito mau, que você deve fugir disso e preferir negar tudo. Não, Deus nos deu a razão e o julgamento para que a gente possa apreciar os espíritos tanto quanto os homens, ou seja, para que a gente possa refletir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa até ensinar. Então esse é o nosso dever, né? Esse é o nosso trabalho. Então olha só, gente, que interessante essa linha de pensamento. Olha o tanto que Kardec trouxe para agregar em nossa vida. Isso não é incrível? Eu acho assim maravilhoso, incrível, perfeito. Então assim, galera, hoje ficamos por aqui. No próximo episódio, veremos sobre o sistema otimista, sistema unispírita e monoespírita. Vamos ver sobre o que é, certo? Mas hoje ficamos por aqui. Hoje também não vou trazer o resumo, porque eu vou trazer no próximo episódio, né? E também aqui já tá bem resumido por conta de estar em questões, etc. Tá bom? Fiquem com Deus. Não deixem, né, de deixar o like, o comentário. Me fala aqui se você gostou, se você conhece pessoas que acreditam só em demônio, essas coisas, né? O que você pensou sobre essa linha de pensamento de hoje? E é isso. Um beijo, tchau!